Paz, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro sobre a nossa preleção. Há muitas moradas na casa do meu Pai, uma fala de Jesus, do capítulo 3, onde estamos abordando o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a luz do nosso amado Mestre, nosso querido mentor, aquele que nos ajuda a superarmos as nossas feridas, curar as nossas dores, que ainda não cicatrizaram ao longo do tempo e que com a sua alegria, com a sua serenidade, nos estende a mão e nos ampara nessa nossa jornada rumo ao nosso progresso como espíritos que somos. Iniciando a nossa preleção, podemos dizer que a ingenuidade dos homens na era medieval nos explicava que as estrelas fulgurantes no infinito eram lâmpadas mágicas para iluminarem a noite por misericórdia de Deus. O tempo passou, séculos se passaram, até mesmo milênios, e na atualidade a ciência nos prova que essas estrelas, essas lâmpadas mágicas, são na realidade mundos, são planetas, sóis, supernovas, galáxias, estrelas de nêutrons e outras formas de denominações que a astronomia dá a essas luzes, a essas lâmpadas mágicas. Mas a espiritualidade nos revela que esses mundos, que a cada dia vai se revelando, entregando os seus segredos ao homem, são, na realidade, as moradas para os espíritos que neles vão encarnar. Existem muitas moradas na casa do meu Pai, assim nos disse Jesus. Mas podemos entender também que a nossa alma vive em dois estágios, em dois mundos, que podemos denominar erraticidade espiritual e erraticidade material. Para habitar essas moradas, essas muitas moradas na casa do Pai, é necessário atender a um requisito muito importante, que é o adiantamento moral de cada espírito. Por exemplo, a morada na qual nós nos encontramos é a morada que está em harmonia com o nosso desenvolvimento moral. O nosso estado de depuração moral, o quanto é que nós nos movimentamos em direção ao bem, em direção à fraternidade, em direção ao amor ao próximo, e o quanto estamos desprendidos dos laços materiais que nos envolvem, que nos cercam. Esses estados variam ao infinito, e assim variam também os mundos e os meios nos quais nós nos encontraremos, porque as nossas sensações, aquilo que experimentamos, as percepções que teremos, estarão de acordo com o nosso quesito evolutivo em aspecto de moral. Vejamos, todos nós, ao morrermos para este corpo físico, conseguiremos nos afastar da Terra como espíritos e nos dirigirmos ou sermos levados a outros mundos melhores do que ela? Será que todos nós somos semelhantes moralmente? Esses bilhões de habitantes que temos no nosso planeta são semelhantes moralmente? Ou alguns estão mais, menos ou evoluídos moralmente? A resposta é muito clara, claro que não. A maioria dos espíritos que aqui habitam não conseguirão alcançar outros mundos melhores para habitá-los. Ficarão por aqui mesmo, não conseguirão se afastar da atmosfera da Terra. Agora, outros espíritos que aqui estão encarnados, quando já elevados moralmente, poderão sim, ao sair do corpo, através da morte, percorrer esse espaço, percorrer esses mundos. Essas moradas também podem ser uma questão da alma. Alguns espíritos culpados moralmente erram nas trevas, atormentados de remorsos e dores. Eles estão ilhados, separados daqueles que eles amam. Podemos dizer, uma morada inferior da própria alma. Mas aquele espírito que foi justo em convívio com aqueles a quem ama,
vai aproveitar as delícias de uma felicidade indescritível para nós, porque, moralmente, eles cultivaram a elevação de si mesmos e procuraram trazer essa elevação àqueles que o cercavam e àqueles que ele pôde alcançar. Essas moradas da alma são moradas não localizadas, elas não estão limitadas a um espaço, pois elas são do próprio espírito em si. Mas a doutrina espírita nos diz que existem diferentes categorias de mundo habitados. Por isso, mais uma vez, voltamos à fala do mestre. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Essas moradas são muito diferentes uma das outras e estão de acordo com o grau de adiantamento ou de inferioridade moral dos seus habitantes. Nós podemos, ao estender o nosso raciocínio, compreender que esses mundos, essas muitas moradas que Jesus nos fala, podem ser divididos em mundos primitivos, mundos que estão destinados às primeiras encarnações da alma humana. Também existem mundos de expiação e provas, onde o mal ainda predomina. Existem mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, têm que passar por provas, adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta que vem travando. E existem mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E por último, existem mundos celestes ou mundos divinos, que são mundos habitados por espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Esses mundos, aqueles espíritos que ali habitam, não mais estão sujeitos ao erro, à dúvida, à incerteza. Essa qualificação de mundos inferiores e mundos superiores não é absoluta, ela é muito relativa. Portanto, um mundo é inferior ou superior com referência aos que estão acima ou abaixo dele, em uma escala progressiva. Se nós usarmos a Terra por termo de comparação, podemos ter uma ideia do que é o mundo inferior. Existem ainda entre nós nações bárbaras, raças selvagens, que ainda são resquícios do estado primitivo do nosso orbe, quando ele ainda era mundo inferior e hoje é um mundo de expiações e provas. Houve uma melhora. Nos mundos primitivos, os seus habitantes são rudimentares. Eles já possuem uma forma humana, mas sem a beleza, por exemplo, usando como referência, dos corpos da Terra, dos nossos corpos. Os habitantes dos mundos primitivos, eles não possuem noção do que é justo e do que é injusto. Não carregam qualquer sentimento de bondade ou delicadeza. Entre os seus habitantes, a única lei é a da força bruta. Não existe indústria, não existem invenções, estão carentes de tudo. Eles passam a vida na conquista de alimentos para sobreviverem, para se reproduzirem e lutarem entre si, adquirindo costumes e hábitos que vão mudando com o tempo. No entanto, todos esses habitantes desses mundos primitivos, onde quer que se encontrem nas infinitas moradas do Pai, não estão abandonados. No fundo das trevas da inteligência em que eles se encontram, está latente uma intuição muito vaga, mais ou menos desenvolvida, de que existe um ente supremo, existe algo maior. E esse instinto dessa existência basta para torná-los diferentes uns dos outros, superiores uns aos outros, e vai os preparando para a ascensão, para subirem e alcançarem uma vida mais completa, para alcançarem, pelo esforço próprio, o desenvolver da inteligência e da moral que vai levá-los às outras moradas da casa do Pai. Isso aconteceu com todos nós que estamos aqui no planeta Terra.
Nós viemos de um mundo primitivo, onde não havia sequer o conhecimento do fogo. E trabalhando, e lutando, e crescendo, desenvolvendo em nós a inteligência, desenvolvendo em nós forças para nos levar às outras moradas da casa do Pai, estamos aqui no nosso planeta amado, chamado Terra. Portanto, para nós, é muito difícil reconhecermos nos espíritos puros, que já estão desmaterializados, incorpóreos, estão cheios de glória, os mesmos espíritos que já foram habitantes de mundos primitivos, já foram habitantes de mundos de provas e expiações, já foram habitantes de mundos regenerativos, já foram habitantes de mundos felizes e acabaram por habitar os mundos celestes. Mesmo entre nós, é difícil reconhecer que já fomos também nós, habitantes da Terra, desde os tempos primitivos em que ela se encontra. Hoje, nossos corpos são completamente diferentes daqueles que nós usávamos nos primórdios da civilização aqui na Terra. Ainda comparando o nosso mundo agora com mundos que chegaram a um grau superior, percebemos o quanto é primitivo ainda o nosso mundo em relação ao outro. As condições da vida moral e material são semelhantes às nossas? Nos mundos de regeneração, por exemplo? Claro que não. São completamente diferentes daquilo que nós presenciamos, vivenciamos e sentimos moralmente e materialmente aqui na Terra. Temos corpos belos em nosso planeta? Claro que temos. Em toda parte, a forma corpórea, esta forma humana, é sempre a mesma. Mas, à medida que os mundos vão evoluindo, essa forma humana vai se tornar mais bela, mais aperfeiçoada e purificada. Vejam que maravilha! Por que é que nós, então, mesmo velhos, decrépitos, totalmente sem forças, temos medo de abandonar essa carcaça? Porque nós ainda não temos certeza da nossa evolução moral. O quanto é que nós já melhoramos? O corpo, nos mundos mais evoluídos do que o nosso, nada tem da materialidade terrestre. Não está sujeito às necessidades de comer, de beber, não está sujeito às doenças, às dores, aos sofrimentos físicos ou às deteriorações que existem onde a matéria densa predomina. Diferentes dos nossos mundos, os sentidos não são obstruídos pela matéria grosseira do corpo de carne. As percepções são mais amplas, a sensibilidade é mais elevada, o viver é mais etéreo, mais sutil, e a leveza específica do corpo permite a locomoção rápida e fácil. Nesses mundos, eles não se arrastam penosamente sobre o solo como nós o fazemos. Vejam, nós, a cada passo que damos, avançamos 50 a 60 centímetros no máximo. Precisamos dar uma infinidade de passos para percorrer uma curta distância. Nesses mundos, os seus habitantes deslizam pela superfície ou planam no ar sem qualquer outro esforço, além da própria vontade. Os seus habitantes não apresentam esses rostos descorados, abatidos, cansados de sofrimentos e paixões. E nesses mundos, a inteligência, a bondade, a moral, a fraternidade brilham em torno dos seus habitantes. E por serem espíritos muito adiantados, a matéria oferece pouca resistência. Consequentemente, o desenvolvimento corporal é muito rápido. A infância praticamente não existe. Ao contrário do nosso planeta, onde a infância é prolongada, o desenvolvimento corporal é lento, porque a matéria oferece resistência para que possamos ir aprendendo pouco a pouco. A vida nesses mundos é muito mais longa do que na Terra, pois a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos que nós habitamos. Quanto maior é o adiantamento dos mundos, mais longeva é a nossa existência.
A morte dos mundos superiores à Terra não é acompanhada da decomposição da carne, essa putrefação, esse mau cheiro, pois a matéria, não sendo densa como a nossa, passa por uma transformação apenas, muito feliz, pois aquele que está se transformando, para ele não existem dúvidas sobre o futuro, ao contrário de nós, que temos dúvidas e medo do futuro. A vida nesses mundos é um estado quase permanente de emancipação da alma, do espírito. A transformação, a transmissão do pensamento é livre. A alma está expandida e gozando de uma lucidez permanente. Nesses mundos venturosos, felizes, as relações entre os povos que ali habitam são sempre de amizade. Não existe essa ambição de escravizar o vizinho através da guerra, conquistar territórios, fazer escravos. Não existem senhores, não existem escravos, não existem privilegiados pelo nascimento. A diferença entre os habitantes desses mundos mais evoluídos, superiores, é estabelecida através da superioridade moral e intelectual de cada um. A autoridade merece o respeito de todos, porque ela somente é conferida àquele que tem o mérito moral para recebê-la, e ele saberá exercê-la sempre com justiça. E nesses mundos, nenhum dos habitantes que ali se encontram vai elevar-se acima do homem através da força, através da agressividade. Ele vai sim se elevar, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se, buscando melhorar-se cada vez mais moralmente, caminhando para a luz suprema. O objetivo de cada um dos habitantes dos mundos superiores é alcançar a categoria dos espíritos puros. E esse objetivo não é um tormento, é uma ambição nobre, pois eles sabem que para alcançar o seu propósito é necessário estudar com ardor e trabalhar com afinco para alcançar os mundos celestes, melhorando-se cada vez mais moralmente. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana são cultivados e são engrandecidos e purificados por todos os habitantes dos mundos superiores. O ódio, os ciúmes, a cobiça, a avareza, a inveja são desconhecidos nesses mundos. Já ficaram para trás há muito tempo. O que vai predominar é o laço de amor e fraternidade que vai prender uns aos outros, e os mais fortes ajudando aos mais fracos. E os bens que possuem são adquiridos através da inteligência, e esses bens estarão de acordo em maior ou menor quantidade com a capacidade de cada um. Mas ninguém sofre porque vai faltar o necessário, uma vez que estão em um mundo em que ninguém se acha em expiação. Nenhuma palavra, o mal nesses mundos não existe. Voltando um pouco à questão dos mundos inferiores, os mundos de expiações e provas, os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos celestes. Mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda, ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, dona de si mesma, na posse do seu livre arbítrio. A alma é dotada de amplas faculdades para a prática do bem. É necessária a vontade para praticar esse bem. Em função das escolhas, existem almas que sucumbem e Deus permite que elas vão para outros mundos, onde de encarnação em encarnação elas vão se depurando, se regenerando e voltam dignas da glória que lhes está destinada. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, temos os mesmos direitos. Não há privilegiados nas casas do Pai.
nós habitaremos um mundo superior depende apenas de nós, pois as ferramentas para lá chegarmos estão à disposição de qualquer um. Todos nós partimos de um único ponto, e nenhum de nós é dotado mais do que o outro pelo Pai. Não há privilegiados. Podemos sim alcançar as mais altas categorias, poderemos conquistá-las mais rapidamente pelo nosso trabalho ou podemos permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade, de acordo com a nossa vontade. O progresso é lei da natureza, e a essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos pela vontade de Deus. Pela lei do progresso, tudo deve se engrandecer e prosperar. A própria destruição que nós vemos constantemente ao nosso entorno nos parece, muitas vezes, o fim das coisas, mas essa destruição é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Compreender que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento definitivo. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, também progridem materialmente os mundos em que eles habitam. O nosso planeta Terra é completamente diferente do que era há bilhões de anos atrás. Qualquer um de nós que pudesse acompanhar o desenvolvimento, o progresso de um mundo nas suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a formá-lo, poderia ver essa escala incessantemente progressiva e de degraus imperceptíveis para cada geração vai oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que esses habitantes desse mundo, que progride pouco a pouco, também progridem na senda desse processo de evolução espiritual. Paralelamente, então, marcham o progresso do homem, o progresso dos animais, o progresso dos vegetais, o progresso daquilo que auxilia o homem na natureza, nada permanece estacionário. De acordo com a lei do progresso, nosso mundo, planeta Terra, já foi material e moralmente inferior ao que hoje se encontra. E, de acordo com essa mesma lei do progresso, esse momento em que nós vivemos moralmente, materialmente, também se modificará e se tornará mais elevado, mais avançado. Evoluímos sob esse duplo aspecto, moral e materialmente. O nosso mundo chegou a um dos seus períodos de transformação, no qual deixará de ser de expiações e provas, transformando-se em regeneração, onde os homens serão felizes, porque em nosso mundo imperará a lei de Deus, a lei do amor. É importante compreendermos que qualquer movimento que nos causa desespero, angústia, sofrimento, dor, por exemplo, como estamos vivenciando agora essa pandemia da SARS e Covid-19, são mecanismos de evolução, tanto para nós, espíritos encarnados que aqui habitamos, quanto para o próprio planeta em si, porque haverá mudanças de elevado grau e muito significativas para o todo que nós nos encontramos incluídos. Paz, irmãos, que a luz do Mestre Jesus ilumine os nossos corações e o seu amor nos proteja e nos eleve, mostrando-nos os caminhos a seguirmos para alcançarmos outras moradas da casa do nosso Pai Maior.